sobrevivencialismo, né? Aí a gente pode já começar a debater e trazer possíveis cenários do que poderia acontecer para que a sociedade, da forma que nós conhecemos, porventura entrasse em um colapso, se as pessoas estariam preparadas realmente para de alguma forma sobreviver, né? Hoje em dia as pessoas não têm esse entendimento de fazer um estoque de alimentos, de fazer um estoque de comida. Muitas pessoas não sabem nem sequer fazer um fogo à base de pilha com bombril. As pessoas não sabem não sabem o que é uma vara de pesca. Quais possíveis cenários, né? Eu acredito que na cultura cigana, anciã, como Sim, na antiguidade os ciganos eram nômades, então vocês tinham toda uma maneira de preparar alimentos para que durassem mais tempo, né? Preservasse esse sim, sim. alimento, né? Todas essas Por isso técnicas. que a nossa base alimentar era muito claro, se houvesse uma dificuldade, não vou nem falar de erva, essas coisas, porque a gente ressecava também as ervas. As ervas, elas podem ser ressecada e hidratada no momento certo. E como você fala de sobrevivência, nós fomos o povo que mais aprendemos a sobreviver, não como outros também, né? Porque, por exemplo, a gente sabe fazer uma lamparina com óleos, né? Todo tipo de óleo, desde que seja óleo, a gente consegue fazer, entendeu? E a gente tem aquelas que chama-se lá, que é que vocês chamam hoje em dia velha infinita, né? A gente Uhum. faz com óleo, ou com azeite, ou até mesmo com óleos de cabelo, isso tudo a gente sabe fazer, né? Porque para poder se iluminar, né? Antigamente era assim que a gente fazia, né? E aqui em casa eu tenho muitas dessas. Você vai ter o prazer de vir na minha casa, se Deus quiser, e você vai chegar aqui e vai ficar todo encantado com a iluminação que a gente tem aqui, feita com que às vezes vira e mexe eu coloco, que é com óleo. Até com Pô, óleos cara. essenciais, qualquer tipo de óleo, que você é uma sobrevivência, né? No escuro você vai ficar com, tem que fazer, né? E outras Tá. coisas mais, né? Tipo, guardar na garrafa, guardar os alimentos um dentro do outro, embutir um dentro do outro. Tem uma porção de forma de fazer. Né? Anciã, Atrapalhei aí. Anciã, você falou das lamparinas. Acabou a luz há pouco tempo em casa. Eu usei óleo velho, óleo de soja velho de fritura. Sabe? Então deixa eu dar boa noite aí para o meu amigo também, a MS Cabral, que é a primeira vez que está aqui conosco, eu acredito, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por sua presença, tá? Eu que agradeço. E como o nosso amigo Info Maranata é um sobrevivencialista, se apresente, meu irmão, e dê uma ideia o que seria sobrevivencialismo para a galera leiga, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu posso citar um exemplo, eu acho que eu já citei aqui alguns exemplos, assim. Eu sempre fui considerado o, o maluco da família, né? Então eu sempre tive essa cultura de ser um prepper, né? Boa noite, Dona Isabel, de ser um sobrevivencialista. E sempre, tipo, vamos fazer mercantil.
Aqui em casa, um exemplo, 10 quilos de arroz dá para o mês, a gente compra 15, guarda 5 e vai sempre renovando o estoque. O que foi que aconteceu? Eu tinha alimento, na época, armazenado aproximadamente para 2 anos. Né? Aí quando foi em meados de 2019 para 2020, aconteceu o lockdown, né? E na época eu dava aula em uma instituição, né? Só que não era uma instituição pública, era uma instituição privada. E como estava tudo fechado, tá tendo um barulho aí de biscoito, alguém está comendo biscoito, eu acho. E como na época era uma instituição privada, boa noite, dona Isabel, a instituição dispensou todos os funcionários. Deu um dinheiro que daria para a gente passar mais ou menos um tempo, né? Aí o lockdown começou. 15 dias. Aí depois de 15 passou para mais 15. Aí depois passou para 30 e foi todo aquele período de quase 2 anos. E o louco da família, que no caso era eu, que estocava alimento, graças a Deus nem eu nem minhas irmãs passamos por aperto, porque nós tínhamos, né? É tanto que chegamos até a socorrer algumas pessoas da família. Só que tem uma hora que a gente tem que pensar mais na gente do que nos outros. Aí é que as pessoas que não entendem o meu modo de pensar, que eu já falei algumas vezes, né? Que eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Entende? Então, quando a gente diz preparados para o fim, é uma emergência dessa, né? Imagina que, Deus o livre, acontece novamente um lockdown. As pessoas estão totalmente desprovidas de algum alimento dentro de casa. Algumas pessoas tiveram, aí eu vou dizer, né, o que as pessoas dizem, esse despertar, porque já passaram, né? O que a gente vê foi uma corrida desenfreada nos supermercados, os preços foram lá para cima, e a gente que tem essa cultura anciã de preparar os alimentos, que conhece as técnicas um exemplo, defumar uma carne, você armazenar um arroz, um feijão em uma garrafa PET, que coloca uma folha de louro, um alho, você saber fazer um fogo de chão, entende? É você ter um estoque de água. Então, seria esse o assunto da live de hoje, e alguns cenários que pudesse fazer com que a sociedade precisasse desse tipo de situações. Bom, por exemplo, meu próximo passo é comprar ou um Fusca ou um Fiat Uno. Por que um Fusca ou um Fiat Uno? Porque um Fiat Uno é praticamente um tanque de guerra. O carro é bom, aguenta paulada. E o Fusca não foi carro feito para o deserto na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse tipo de cultura que, infelizmente, nós brasileiros não temos, né? Eu acho legal você citar sobre isso. No caso, e esse é um assunto realmente legal para a live. Eu queria perguntar o microfone, Júlio, que está muito alto. Cara, como que eu abaixo isso? Vocês podem me ensinar? Eu já perguntei umas 20 vezes, mas eu não sei. Eu não sei, não. Está usando o computador? Abaixa o som. Você está no computador? Porque se você não, tiver eu no celular, é só abaixar o som do seu celular. Tenta. Melhorou alguma coisa? Vamos lá. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Eu acho que eu consigo falar mais baixo. É bacana. Para armazenar grãos, eu uso gelo seco numa garrafa PET. Não sei se é o método utilizado por vocês. Mas eu queria perguntar para o rapaz sobrevivencialista como a gente consegue armazenar combustível de forma segura. Carne eu sei armazenar, a gente armazena com óleo mesmo, né? A famosa carne na lata.
Mas combustível eu sempre tive um problema para conseguir armazenar combustível. Alguém sabe algum método interessante para armazenar combustível? O que as pessoas não entendem é assim, o Júlio, isso é uma cultura que todo o sobrevivencialista tem, é que a primeira coisa que nós... são três coisas que são os principais pontos do sobrevivencialismo, né? Fogo, abrigo e alimentação, né? Às 72 horas após a qualquer cataclisma, são as mais importantes, que são os 3 primeiros dias, que é onde, digamos assim, o povo entra em desespero, sabe? Então, primeira coisa é o segredo. É você não deixar ninguém saber que você tem. Entende? Porque o ser humano, ele, numa situação de sobrevivência extrema, ele aflora todo aquele seu instinto de sobrevivência, aquele seu instinto animal. Então, o primeiro ponto é você não saber, deixar que as pessoas não saibam que você tem. Existe uma coisa que a gente chama de bag, que o nosso colega pode até explicar melhor o que seria uma bag. Seria uma mochila, aonde eu sempre estou inovando a minha, aonde a gente estoca provimentos para 72 horas, sabe? Porque você fala do combustível em si, mas vamos imaginar uma situação aonde todo mundo esteja... Imaginar o Rio Grande do Sul ali, naquela enchente que fudeu com tudo. A gente não precisa nem ir lá longe. Lá no Rio Grande do Sul. Tá, vamos imaginar a seguinte situação. Você fala de combustível do carro. Vamos imaginar a seguinte situação. Acontece algo aonde todo mundo tem o mesmo pensamento, que é fugir daquele local aonde está acontecendo aquele cataclisma, né? E todo mundo vai querer fugir ao mesmo horário, ao mesmo tempo. O trânsito já era. O combustível que você tiver no seu carro muitas vezes não vai adiantar de nada. Por isso que a primeira coisa os 3 dias, os 3 principais dias de você se sentir abrigado na sua casa. Entendeu? A questão do combustível não é nem apenas para o carro, né? Porque eu tenho uma moto também, tenho 2 carros e uma moto. Moto eu mal ando, mas eu penso muito porque é um meio de transporte prático, né? Mas armazenar combustível, a gente não usa combustível apenas nos nossos carros. O combustível é uma tecnologia, uma coisa desenvolvida aí que pode definir se a gente vai morrer ou vai viver num cataclisma. Essa é a grande alma, nem sair do lugar. Tá. Júlio, o querosene você pode armazenar por 2 anos. Infelizmente o carro não é querosene, mas o querosene você pode armazenar por 2 anos. É um tipo de combustível não para o carro, mas para um aquecimento, para alguma coisa e outras coisas mais. A gente usava demais querosene, era uma coisa que a gente não tinha fogão de gás, a gente tinha fogão a querosene, que era cheio de paviozinhos, e se guardava querosene durante muito tempo. A gente foi para uma cidade, comprava querosene, para o meio do mato, ficava 6, 7 meses tendo querosene. Querosene eu acho que sim. Cara, eu esqueci do querosene. Cara, que fantástico. Você é muito sábia, muito grato. Vou começar a armazenar alguns litros de querosene. Que realmente, nossa, eu não tinha pensado nisso. Isso é fantástico, Canciano.
Por isso que eu gosto da senhora. Mas o meu problema, Júlio, quando a gente fala da questão do sobrevivencialismo, é você voltar à ancestralidade, de certa forma. Porque vai haver um momento que as pessoas, quando falam na questão do sobrevivencialismo, as pessoas imaginam muito a questão daquele filme Mad Max e tal, mas vai ter locais que você vai ter que aprender a lidar com o combustível que a natureza te dá. Aí você vai ter que aprender a fazer fogo, você vai ter que aprender a pescar, a caçar, a cultivar. É esse tipo de cultura que, infelizmente, nós não temos. Como a vovó falava, de repente, eu acredito que seja uma grande ferramenta para a sobrevivência, entendeu? Porque a natureza está aí te dando até árvores que são combustíveis, no sentido dela ter uma combustão com um esfregaço, sabia que tem? Não é só as pedras, não, tem plantas. Mas Sim. muita pedra. Eu não sei se vocês conhecem o gasogênio. Júlio, me dá um momento. O Percival perguntou aqui, assim, ó. E quem mora na cidade vão pescar onde? Júlio, toda cidade, né, a maioria das cidades, ela tem lagos, São Paulo, lagoas, São Paulo não existe. riachos. Tá. Só que as pessoas não conhecem as técnicas. Um exemplo, existe uma técnica que é muito usada por nós sobrevivencialistas, que é a técnica da isca. Você pode muito bem pegar uma garrafa PET, aí você corta a garrafa PET, aí você fura a garrafa PET embaixo, certo? Faz uns furos nela, aí você amarra, tipo assim, você pega a tampa da garrafa PET de cabeça para baixo, amarra ela, coloca, um exemplo, miolo de pão, coloca uma boia, joga dentro de uma lagoa, você vai pegar camarão, você vai pegar piaba, que é o que a gente chama aqui piaba, e esses instrumentos, esses pequenos camarão, vai servir para o teu alimento. A piaba vai servir de isca para você pegar um peixinho lá. O problema é que as pessoas perderam, saca? Essa essência, tá entendendo? Tipo, nós temos maneiras de... Porque para vocês uma fruta daquela por perto, sabe? O problema foi que a modernidade fez com que nós nos acomodássemos, sabe? Aí o pessoal fala, fazer um churrasquinho. Rani, voltando ao assunto, não sei se vocês já... A Ancia com certeza já deve ter até visto carros a gasogênio. Gasogênio. A cultura do sobrevivencialismo, que é justamente que depois o Info Maranata pode nos falar também, aqui a nossa cultura é diferente da cultura de muitas pessoas. O que é que nós pensamos? A primeira coisa, sobreviver pelos 3 dias, caso aconteça uma catástrofe. Segunda coisa, elaborar rotas de fuga. Porque, veja bem, eu, pelo menos no meu bairro, aqui no bairro que eu moro, eu conheço todos os caminhos e todas as vielas por onde eu conseguiria andar sem chamar muita atenção. Vamos imaginar um seguinte cenário, onde pessoas estão desesperadas, né? Aquele ambiente muito concentrado de pessoas, algumas pessoas há 2, 3 dias na estrada, com sede, com fome, e ver um cara com a mochila nas costas, o que é que ele vai imaginar? Pô, ali deve ter alguma coisa para me comer. Entende? Então, muitas vezes, essas tecnologias que você fala, como o fogo, o pistão, o excesso de fumaça, ele chama atenção. E o lance já é esse, não é não, Info? O Info Maranata pode passar uma ideia melhor. É você sobreviver àquela situação até que, digamos assim, que a normalidade se restaure. Mas, E quando
Exatamente. E quando a gente. E um termo que nós usamos muito do o Grey Citizen, ou cidadão cinza, não é em termos de Greys alienígenas, não. É porque o cidadão cinza é aquele cara que passa desapercebido, sabe? É aquele Zé doidinho da feira, sabe? É aquele cara que olha assim para ele e diz: eu tô com mais pena desse cara do que esse cara tá de mim. Não, e a ideia é essa, sabe? É não, A não maior, alarmar. a maior dificuldade, acredito eu, vai ser a convivência com a nova natureza humana e a natureza selvagem. É por isso, OMS, que eu estou falando que as pessoas não têm ideia que caso aconteça algo, eu falei logo no iniciozinho, a questão do instinto de sobrevivência. Aí é que é a pessoa que não tem culto. É porque minha mente não funciona como já não tenho a mente muito normal, né? Aí eu fico pensando logo no apocalipse zumbi, numa invasão alienígena e algo do tipo, sabe? Mas é sobrevivência mesmo. Você tem que ter os seus. Você tem que proteger os seus. Justamente. Porque se você não proteger os seus, você não vai sobreviver e nem a pessoa que está precisando de ajuda vai conseguir sobreviver. Entende? A maior dificuldade de uma situação como essa é justamente a individualidade de cada um. Porque as pessoas vão passar a enxergar as coisas unicamente ou individualmente. O coletivo vai passar a ser um desafio, vai passar a ser uma ameaça. Você vai se sentir ameaçado. Exato. Salvo mesmo que não existe pesca aqui na cidade, esse tipo de coisa, porque é tudo poluído, é o Pico do Jaraguá, que dá acesso à Mata Atlântica, é dentro da cidade, a gente consegue se locomover relativamente fácil para esse lugar, e de lá viver no meio do mato, igual um acampamento, né? Gente, deixa eu dar uma boa noite, só cumprimentar a galera que está chegando aí. Deixa eu dar uma boa noite pro meu amigo Percival, por Serviços Elétricos, Miriam, Lilis, Carlos, a minha esposa que está aí, meu amigo Ednaide, não sobe aí, o Tom Silva, Clementino, pode acreditar, Timber. É um assunto, gente, que a gente não vê a galera debatendo nas lives, mas eu acho um assunto de suma importância. Como eu falei lá no início da live, tinha um pessoal que ainda não estava aqui, eu sempre tive essa cultura de sobrevivencialismo, né? Às vezes a situação financeira não permite, né? Mas um exemplo, até mesmo como o Ian falou, vocês só pensam no fim do mundo? Não. Imagina, você trabalha em uma empresa, aí você perde a sua fonte de renda, você passa 3, 4, 5 meses desempregado. Se você tiver uma cultura de você estocar o alimento, de você fazer uma reserva, sabe? De você ter uma cultura de saber usar um fogão a lenha, usar carvão natural ou carvão vegetal, ter o fogareiro, uma coisa, talvez em algumas coisas você consiga se manter até que você venha a ter um novo emprego, né? E uma nova fonte de renda. Então, a sobrevivência não é só um apocalipse em si. Como eu falei, passei muito tempo com essa cultura de estocar alimento, e num período da pandemia eu tinha alguns alimentos estocados, e graças a Deus, durante o período pandêmico, na minha casa não faltou nada. E as pessoas não entendem que isso é uma possibilidade. Vocês querem que eu faça aqui um cenário muito prático do que poderia gerar um caos social bem rápido? Digamos que os caminhoneiros decidam parar por 30 dias. Vocês já pararam para pensar o que seria da nossa sociedade durante esse período? Os preços dos alimentos iriam lá para cima, as corridas nos supermercados seriam um pandemônio,
né? Como logo no início do lockdown, que a gente viu o pessoal estocando papel higiênico, parecia que o pessoal só ia comer papel higiênico, sabe? Mas a gente brinca assim, mas é um assunto. Convenhamos e convenhamos, papel higiênico é uma coisa importante para dedéu. Não, mas eu Muito acho que importante. vocês entendem o que eu quero dizer? Então, essa cultura que nós temos. Foi o que eu mencionei, natureza Real, real. selvagem. Pode falar, o Cabral, fica à vontade, meu irmão. Quem quiser subir, gente, temos 3 vaguinhas na janela, quer dar sua opinião, quer falar alguma coisa, queria aproveitar e convidar todos para a gente curtir a live, que dá uma certa relevância. Quem puder ajudar na Meta das Rosinhas, eu fico muito agradecido. A gente aqui fala de todo tipo de assunto, né? Não só ufologia, mas pesquisas também. E se a gente parar para pesquisar, a gente pode ver algumas catástrofes que aconteceram na antiguidade, né? Nós podemos colocar peste negra, peste bubônica e outras coisas aí, que se as pessoas tivessem uma mentalidade de uma preparação, talvez não passassem por tanta coisa. Um exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que a maioria vai dizer que não. Quem agora, nesse exato momento, tem um remédio para dor de barriga, para dor de cabeça, para uma disenteria dentro de casa? Agora, nesse exato momento, se precisar. Eu tenho. Eu sempre estoquei remédio. Eu tenho muito dentro de casa, eu tenho dentro de casa, tenho no quintal, tenho armazenado, eu trabalho com ervas, tenho tudo aqui. Não, mas a senhora entende que a maioria das pessoas não tem essa cultura. De repente você precisa, sei lá, você... Antibiótico é muito importante ter armazenado. Os antibióticos podem decidir a vida de uma pessoa muito fácil. Então eu tenho alguns antibióticos aqui que eu sempre olho a validade e compro novamente, porque antibiótico e agora com essa coisa de ter receita para tudo, é sempre bom ter estocado antibiótico. Acho que dos medicamentos, antibiótico eu sempre guardo porque, cara, é muito importante. Uma coisa, E também os anapióides também, né? Porque a pessoa que tem algum problema, de disfunção psiquiátrica, qualquer distúrbio, se ficar sem sua medicação também, eu acho que tem que comprar sempre deixar mais, né? Por questão até de sobrevivência mesmo. Um exemplo, quem em casa, que antigamente, eu lembro, né, que minha avó ensinou, minha mãe que nos ensinou. As pessoas não guardam mais, não? Bom, eu tenho um armáriozinho de antibiótico, tem quase tudo que é necessário ali. Muitas vezes, em vez de ir para o hospital, eu me automedico aqui e resolvo o problema. Agora você está cortado. Boa noite. Cabral, boa noite a todos, o pessoal da rolagem também. Mas é justamente o meu amigo MV7, é justamente isso que a gente comentou no início da live, que as pessoas não têm essa cultura de ter uma bagzinha pronta, né? Seria isso, seria uma mochila onde você tem alguns suprimentos para você sobreviver por no mínimo 72 horas, né? Que são os 3 primeiros dias são cruciais, né? Porque às vezes não dá tempo você fazer mal. Você não vai viajar para a Europa, você não vai para os Alpes Suíços, você vai sair numa situação, né, onde você precisa se deslocar. Mas agora veja o seguinte, é por isso que as 3 primeiras 72 horas, são as mais importantes. Que acontece uma coisa aqui, todo mundo está desesperado para sair pelo mesmo local. Aí foi o que eu disse lá no início. Muitas vezes, né, o meio de transporte que você vai ter talvez não tenha tanta utilidade.
E as pessoas não conhecem rotas secundárias, é o que nós chamamos de rotas de fuga. As pessoas só conhecem as vias principais, né? Não conhecem aqueles atalhos que as estradas nos dão, entende? E hoje em dia, imagina que aconteça alguma coisa, que você precise pegar determinadas rotas e o GPS não funcione. Que hoje em dia, antigamente, você chegava para um taxista, o cara estava lá com o mapa de Fortaleza, ou então com aquele catálogo telefônico, né? Antigamente era assim, que tinha todas as ruas. Hoje em dia, você, para ir para um local, o cara vai lá, liga o Waze do carro. E se acontecer algo que aquela praga lá não funcione, como é que o cara vai se guiar? Entende? É nesse tipo de coisa. É Posso falar uma coisa interessante. aqui? Eu acho que a maior pegada é essa mesmo que você está falando aí, Rony, das pessoas também começarem a aprender na sua cabeça a fazer as coisas. Ser o MacGyver, desculpa a brincadeira que eu vi esse seriado, meu marido adorava. O MacGyver, entendeu? De pegar qualquer coisa e ali ele fazer a forma de sobrevivência dele, porque às vezes a pessoa não vai ter um acesso a tudo aquilo, ele armazenou sua comida, ele até tem aquele kibbutz que fala, aqueles lugares lá que ele fez tudo direitinho, mas às vezes não tem tempo dele chegar lá, nem estar lá. E se ele aprender isso, saber sobreviver sem ter essas ferramentas para ele trabalhar, usar o que está perto que ele possa fazer também é importante, né? Porque não pode acontecer de ter uma catástrofe dessa e as pessoas não estão perto dos seus utensílios, tudo guardado. Você fez de tudo. Tudo está preparado, mas só que aconteceu onde você não esperava. Ninguém sabe a hora da catástrofe. Se aconteceu comigo, aí depois deixa eu contar só essa, aí eu vou abrir espaço aqui para a galera falar, e o MV falou uma coisa certa, que os brasileiros, nós não temos essa cultura de preparação, mas já os americanos se preparam muito para isso. Assim, eu não saio de casa sem ter, sem brincadeira, gente, de verdade, sem ter comida que dê pelo menos para 24 horas. Às vezes eu levo água, levo miojo, tangue dentro de uma mochila, o pessoal me chama até de perturbado. Eu não sei se vocês lembram, em 2011 aconteceu aquele apagão no Nordeste. Tu lembra, Edna, em 2011? Quem é que lembra aqui? No Nordeste, né? Foi no Brasil inteiro que teve o apagão. Tá, teve um apagão no Brasil inteiro. Gente, você tá com o microfone? Júlio, eu trabalhava no centro de Fortaleza e morava em um bairro que ficava aproximadamente uns 8 quilômetros de distância. Só que eu conhecia todas as vielas, né? O povo tudo desesperado para ir para casa e nada de celular. Na época, celular era muito difícil, mas nada de telefone público funcionar, nada de sinalização de trânsito funcionar. E como não tinha sinal de trânsito, os carros não conseguiam andar porque era aquele engarrafamento todo. Aí o dono da empresa, rapaz, vocês podem ir embora, ninguém sabe como. Quem tinha bicicleta foi de bicicleta, algumas pessoas conseguiram ir de moto. Na época que tinha muito mototáxi, se uma corrida dava R$10, os caras estavam cobrando 150. Entender o tema para mim poder dar alguma opinião. Preparados para o fim. Será se acontecesse alguma catástrofe, alguma coisa que mudasse a sociedade da forma que nós conhecemos hoje em dia, nós estaríamos preparados? Um exemplo, igual aconteceu no período pandêmico, que do nada aconteceu o lockdown e pegou muita gente de surpresa, que primeiro nos disseram que ia ser uma semana, depois 15 dias, depois de 15 dias passou para um mês, para 60 dias e foi quase 2 anos, né? Não, as pessoas não estão preparadas. Principalmente o brasileiro, ele não está preparado. A primeira coisa que a turma vai tentar fazer, dependendo do tipo de catástrofe, é querer fazer estoque de coisas que não sabe armazenar, para início de conversa. Vai querer armazenar, vamos dizer, combustível, essas coisas. O combustível ele tem um prazo de validade, não adianta o cara querer pegar um tambor lá de 2.000 litros, uma caixa d'água, colocar em caixa d'água, colocar em galãozinho,
porque ele vai ter que se deslocar, aquilo ali já vai ser um peso a mais. O combustível ele tem mais ou menos, acho que é 1 ano, se eu não me engano, dentro das condições do fabricante. O diesel, se eu não me engano, são 2 anos dentro das condições do fabricante. As pessoas não têm o hábito de tentar aprender qualquer coisa. Eu fiz curso de sobrevivência durante algum tempo, fiz 6 meses curso de sobrevivência. Eu consigo encontrar água, comida em qualquer vegetação que eu tiver, mas isso é por causa de um curso, não que eu aprendi sozinho, precisei de alguém para me ensinar. Quantas pessoas se interessam em fazer uma coisa dessa? Muito pouca, muito pouca. Eu fiquei desempregado durante 1 ano, antes de eu ficar esses últimos 6 meses, da outra vez eu fiquei 1 ano, eu fiquei 6 meses agora. Todos os meses, mesmo que não esteja faltando certos alimentos em casa, certas coisas que dá para deixar um bom tempo estocado, como arroz, feijão, farinha, açúcar, essas coisas, eu compro. Todos os meses eu compro. Hoje eu tenho assim, a média de 40 quilos de arroz em casa. A primeira pessoa que imaginar que você tenha isso, ela vai vir tentar tirar de você por bem ou por mal e ainda vai espalhar para as demais pessoas que na sua casa, na sua residência, você tem coisas sobrando que ela não tem. Então, o ser humano, ele não tá, as pessoas assim, o ser humano não, as pessoas não estão preparadas para uma grande catástrofe. Principalmente se a gente for pegar essa geração de agora, essa geração de 2020 para cá, vai tudo para o espaço, vai virar adubo independente de qualquer tipo de catástrofe. Talvez quem é mais velho, a gente que é mais velho, tem algum conhecimento de sobrevivência, sabe se direcionar pelo Cruzeiro do Sul, sabe sobreviver numa mata, sabe sobreviver, sabe fazer uma pesca com algumas técnicas, sabe montar armadilhas para se pegar animais rastejantes, mas a grande maioria, cara, uma catástrofe mundial hoje pode contar, vamos contar a média de 70% da população vai para o espaço. Não sobreviveria a qualquer tipo de catástrofe, porque não tem um conhecimento mínimo de sobrevivência. A pessoa tem cara com 30 anos, não sabe cozinhar um ovo, cara. Vai sobreviver? Como? Nós tivemos um exemplo agora, Edna, justamente antes de você chegar, nós tínhamos até comentado, né, que um dos principais pontos é justamente essa questão do sigilo, que ninguém saiba que você tem. É como eu falei, é como nós tivemos um exemplo agora, que foi esse lockdown, o que tinha gente desesperada, meu irmão, pelo amor de Deus, o que teve gente aí que infelizmente se auto-abduziu. Cara, imagina você olhar para, você é um pai de família, olhar para sua esposa, olhar para filhos pequenos, você não ter o que dar para aquelas crianças e você saber que 2, 3 casas depois o seu vizinho lá tem coisa guardada e não está compartilhando, ali, cara, vai aflorar o seu instinto de sobrevivência, o seu instinto animal. Vamos fazer aquela nossa brincadeirazinha de 3 minutos para a gente, Rani, cada um. Oi, deixa eu pois só não. dar um exemplo rapidinho, só pegando esse gancho do que houve. Quando houve, eu tenho a minha reserva em dinheiro, tenho como técnico em segurança do trabalho, tenho alguns EPIs em casa, tenho minhas caixas de primeiros socorros, tenho bolsas para caso de emergência, coisas minhas que a minha profissão exige eu adquirir para o meu dia a dia. Eu não tenho de onde tirar. Não, não tenho. Aí, graças a Deus, voltou à normalidade. Mas imagina, é o que eu falei, basta os caminhoneiros fazem uma greve de 30 dias, gente. Ô, amor, obrigado pelos presentes. Baixa, e a minha esposa aqui tá me dando as rosinhas. Preta, a gente vai comprar um tanque de guerra, viu? Vamos ter que comprar um Fiat Uno, porque o Fiat Uno não é um verdadeiro tanque de guerra, sabe? O carro bom. A anciã, pode ficar à vontade, eu vou dar aqueles 3 minutinhos pra gente ir bater naquele papinho, aí cada um fala um pouquinho. Fica à vontade. Pode falar, anciã.
Assim, Falou aí sobre sobrevivência, né? Sobre isso tudo aí, dessa pandemia e tudo mais. Quando teve a pandemia, para mim, assim, para a gente aqui não é muito complicado. Eu sei que vocês podem falar assim, pô, essa velha é maluca. Não, não é questão de saber de tudo, não é questão que isso aí que vocês estão falando sobre sobrevivência, a minha família é uma sobrevivente, os meus ancestrais também, e a gente sempre pensou e a gente pensa que tudo que está aqui, eu posso amanhã levantar e não ter. E como é que eu vou me virar com aquilo que que ficou dentro de mim como aprendizado milenar? De eu saber olhar aqui na natureza e saber o que, que eu posso. Como o Edinaldo falou agora há pouco, né? Ele conhece essa questão de sobrevivência, ele fez um curso, né? Eu não fiz curso, não, sabe, meu amigo? Talvez eu não tenha força física mais pela idade, mas pelo menos orientar as pessoas onde elas podem encontrar água, onde ela pode, o tipo de erva que ela pode comer para substituir um outro alimento, essas coisas a gente conhece porque somos povos conhecedores da natureza, assim como é os indígenas também que conhece essa natureza. É claro que é muito mais coisa do que isso, mas isso já é uma boa ajuda, já ajuda em alguma coisa, né? De você conhecer pelo menos a terra que você pisa, a água que você pode beber, porque seja qualquer tipo de catástrofe, seja ela qualquer for que for, você não pode chegar no meio do mato assim, ter um lagoa lá bonitinha, se achar que você pode beber água. Ah, mas tem um sapo lá. Que tipo de sapo é aquele que está lá? Às vezes a água está contaminada. Então a gente tem que também conhecer a água, conhecer o cheiro, conhecer a natureza também é muito importante que faça esse movimento, né? De conhecer. Agora, quanto a você falar do Fiat, que é um tanque de guerra, eu confesso com você, que é um dos melhores carros que eu já tive na minha vida. Meu irmão quase me mata, né? Se eu falasse perto dos carros dele, que é aquele carro grande, mas foi o melhor carro que eu tive na minha vida. Eu tive aquele Mini Fire, que também é outro carro sensacional. Os outros ficavam atolados e ele passava direto. Não tinha problema de água nem nada, ele jogava um pouquinho de gasolina lá, ele dava aquela explosão e continuava andando. Quer dizer, então que bom, né, saber disso, né? Que nós temos um Fusquinha lá guardado que ninguém usa, de repente a gente dá uma reformazinha, bota aí para rodar, né? Que se tiver uma catástrofe, já tem um guerreiro ali junto com a gente. Mas é muito bom esse assunto. sim, que é um purificador de água, custa R$ 10. Nós temos aí pastilhas purificadoras de água de R$ 25, de R$ 28, coisas simples que as pessoas desconhecem, sabe? E fica nisso. Vai lá, ô Ifa, é você agora, meu irmão, desculpa. Seu microfone tá desligado, Info.
a natureza, mesmo que a gente esteja ali colhendo coisas da natureza, você vai ter que pensar primeiro em você, depois pensar nos outros. Porque você vai ter que formar grupo dependente do tipo de catástrofe que ocorrer, como eu citei antes. Não adianta você ter estoque de alimento em casa. Não vai resolver absolutamente nada dependendo do tipo de catástrofe. Você, muitas vezes, a pessoa vai precisar se deslocar de um ponto ao outro, não vai resolver ela ter lá 200 quilos de alimento em casa e não vai conseguir movimentar isso. Vai querer pegar um carro para pegar a estrada? Vai. Quantos veículos estarão parados no meio da estrada impedindo seu deslocamento? As pessoas desesperadas tendo acesso. Impedindo seu deslocamento. As pessoas desesperadas. Desliga o microfone. Desliga o microfone. Então, deu certo, As Edna. pessoas desesperadas, buscando correr, sair daquele local, o primeiro veículo que elas verem se movimentando, vai todo mundo subir em cima. Ter acesso a pastilhas, a filtros, vai depender muito de cada situação. Se você está numa catástrofe mundial, você acha que todas as pessoas terão acesso a essas pastilhas? Terão acesso a esses filtros? Muita coisa vai ter que ser feito daquilo que se sabe. Filtrar água com pedra, areia, carvão e um pedaço de pano, vai ter que aprender a fazer isso. Aprender a procurar água em raiz de água, aprender a pegar água em cipó, aprender a tirar água do bambu, vai ter que se virar. Porque se você a gente está visualizando aqui uma catástrofe na qual as pessoas vão ter que sobreviver de alguma forma, esquece o tecnológico. Vai ter que se voltar para o primitivo. O tecnológico vai funcionar por algum tempo. Essas pastilhas durarão para sempre? Esse filtro funcionará para sempre? Esse carro irá se movimentar para sempre? Claro que não. Armamento, todo mundo vai estar disputando aquilo, porque o instinto de sobrevivência ele vai falar mais alto. E uma das coisas fundamentais é você ter um grupo fiel a você. Exatamente. Ninguém vai sobreviver a lugar nenhum. Você vai ter que ter pessoas do seu lado dispostas a aprender e aprimorar técnicas. Hoje em dia o pessoal não sabe o que é um paracorde, uma ferramenta essencial. Fala aí, meu amigo Artes Madeira. Oi, boa noite. O tema é meio louco hoje, né? Eu vi tudo aí. Mas pode dar sua opinião aí, irmão, fica à vontade. E quem quiser subir na janelinha para dar uma opinião sobre, é só mandar convite, tá, galera? A minha opinião é sobre isso mesmo. Você tem que buscar conhecimento, né? Você tem que buscar conhecimento com pessoas antigas, né? Que sobreviveram às pandemias anteriores, que tem um conhecimento com ervas, com planta, com sobrevivência, com tudo isso, né? E não se esquecer dos essenciais, né? Como já foi falado aí, né? O sal, você ter carvão. Quem diria que o carvão numa hora dessa vai ajudar você a construir um filtro natural, né? De água com pedras, areia e carvão. E ali você vai obter uma água limpa, né? Para quem não mora perto de fontes de água, né? Porque eu moro aqui perto de fontes de água. Mas aí que vem a questão, Artes, porque muita gente esquece de uma coisa fundamental, cara, que é a questão da contaminação do solo, na hora de você despejar os seus dejetos, né? A higiene pessoal também é muito importante, sabe? Uhum. O Gente, ser humano, o ser humano, né? Como uma vez eu ouvi falar, o ser humano é o único que faz as suas necessidades na água que ele bebe, né? é verdade, Então, é assim, verdade. o ser humano, ele faz coisas que ele parece que ainda vive no mundo da caverna, né? Há 12 mil anos atrás. Porque se ele tivesse consciência do que ele faz, existe coisa que é o óbvio, né? O óbvio é para você fazer, né? Eu posso passar para outro? Pode.
Aí ele vai falar na próxima rodada, porque o microfone. Pronto, agora deu certo. Boa noite. Boa noite aí para todos aí. Tô acompanhando o assunto aqui, então, é o que eu falo, assim, o brasileiro, ele não está preparado para isso. Eu ouvi muitos aí falando sobre armazenar o alimento, mas a gente está falando de uma emergência, algo que não dá tempo. E mesmo que der tempo, como que você vai levar tantos aparatos, assim, alimento, 40 quilos de arroz, feijão? É mais, a pessoa tem de praticar, tem de treinar, tem de tentar sobreviver apenas com a ferramenta. É o que você vai precisar. O alimento vai ter que se virar na mata, no rio, na selva, da planta. É isso que a gente tem de aprender, porque já é nosso, né? A gente já tinha esse conhecimento na época dos índios. A gente perdeu. A gente foi muito, como que se fala assim, se socializou muito as cidades. A gente hoje é dependente de internet, uma dor de cabeça, já liga ali, vem um remedinho da farmácia. É isso, deixou a gente muito dependente do Estado. Então a gente tem que se virar, tem que saber limpar um tatu. Se você não saber limpar o tatu, porque tem aquele fel em cima, se você não saber disso, você estraga a carne. A gente tem que saber o peixe que comer. Tem peixe que tem um veneno na guelra ali, que se entrar na mão dá uma infecção, dá até cãibra no corpo inteiro, e eu já tomei. Então, o equipamento de sobrevivência é o principal. O resto a gente tem de aprender. Tem muitos vídeos do Rômulo Malasquim, do Júlio Afonso Vasconcelos. Lobo, Batata Sobrevivencialista. Exatamente, eu assistia tudo isso há muitos anos atrás. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem de esquecer o armazenamento. Por quê? Se você armazenar, você vai estar na sua casa. A sua casa vai ter segurança. Você consegue impedir de um batalhão entrar na sua casa, matar a sua família e tomar de você? Não vai. Você tem que sair. E o alimento não tem como levar. É por isso que a gente aconselha ter sempre uma bag, né? Carlos, fica à vontade, Carlos. Seu microfone está desligado, mas pode ligar, irmão. Boa noite. Boa noite, meu filho. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a oportunidade e, assim, eu fiquei imaginando duas situações aí desse apocalipse aí. Eu estar preparado e eu não estar preparado. Se eu estivesse preparado para ir e tiver que fazer um deslocamento, então você levar a grande volume seria um problema. Teria que ser alguns itens chaves. Por exemplo, uma pederneira, um pouco de corda, um cordame, um pedaço de cabo de aço que você pode usar como serrote para cortar a madeira que você precisa, uma lata para você botar pedaço de pano, botar no fogo ali para ele virar quase um carvão e fica fácil para você acender a próxima fogueira, uma vasilha para você poder esterilizar, a água. Agora, se eu tivesse que sair desesperado, sem nada disso na mão, eu ia ter que ser coletor, né? Eu ia ter que procurar esses itens essenciais no caminho. As coisas que me proporcionariam fazer o básico da sobrevivência, que seria fogo, esterilizar água e conseguir abater algum animal, né? Isso no caminho você com certeza ia encontrar, né? Porque muita coisa ia ficar largada pelo meio do caminho. Você ia conseguir achar isqueiro, você ia conseguir achar vasilha. E o grande problema seria você conseguir roupas, né? Para você ficar se deslocando, né? Uma hora você vai ter um problema, tipo, seu sapato vai furar. Como é que você vai conseguir andar se o ser humano não está mais preparado para esse tipo de coisa? E suportar a dor, né? Porque qualquer doença que a gente tem hoje em dia, a gente tem medicamento, né? E se você não tem o conhecimento de plantas para poder fazer isso, usar como remédio, você apanhando um simples resfriado, você pode transformar numa pneumonia e isso ia virar um agravante. Na realidade, eu só fiquei imaginando que realmente ninguém está preparado para suportar um negócio desse. Assim, você consegue sobreviver durante um tempo, mas uma hora você vai ter problemas sérios. É por isso que eu falo que as pessoas têm que estabelecer uma rota de fuga, né? De preferência você ter a sua bag, que numa situação dessa,
uma bag que não é tão pesada, você consegue sobreviver durante 72 horas, né? 3 dias é o tempo que você chegaria em um local mais tranquilo, né? Dependendo da rota que você ia tomar, né? O caminho que você ia seguir. Porque os quadros que vocês colocaram aqui, meu tempo já tá acabando, mas beleza. Já já a gente abre de novo para você falar mais um pouco. De Costa, seja bem-vinda, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Fica à vontade. Oi, de Costa, pode falar, querida. Sim, mas eu não estou aparecendo na janela, não entendi por quê. Foi um horror para poder entrar na live aí. Não, tá aparecendo aqui para todo agora mundo. Apareceu aqui. Tá, apareceu. Para mim apareceu agora. Boa noite, tudo bem? Desculpe o atraso aí. Não, Mas é que tranquilo. agora que eu acabei lá. Tranquilo. E aí, você teria alguma coisa para falar, assim, sobre o tema? O que, se acontecesse alguma coisa, você teria como se preparar, estar preparado para uma situação onde você pudesse sobreviver com sua família? Socorro, acho que sim. Esse socorro foi tudo, né? Porque na hora do desespero, acho que a gente dá um jeito, né? Sei lá. Aí é que está o problema, né? A gente dá um jeito, não seria o ideal. O ideal seria a gente ter um plano, uma estratégia, né? Mas então isso tem que se prevenir bem antes, né? Sempre já ensinar como sobreviver, né? Não coisa de última hora, assim. Um conselho para eu dou quem tem filho na pré-adolescência e na adolescência, coloca no movimento escoteiro, cara. Verdade. O movimento escoteiro, ele dá uma lição de sobrevivência que as pessoas não têm ideia. Ô, Franciana, eu te mandei convite para subir sim, tá? Pode falar, mas pode continuar, de Costa, você tem ainda algum tempo. Não, daí eu terminei, mas é assim, o certo é a gente aprender já desde criança mesmo. Entrar na Bandeirantes, né? Os meninos nos escoteiros para aprender a se defender, né? Uhum. Exatamente isso, minha amiga. Peraí, porque a colega está dizendo que não está conseguindo subir. Deixa eu mandar novamente o convite para você. O TikTok tá com problema aí também. Eu custei, não consegui entrar. Pois, Franciane, sai e volta novamente que eu te aceito aqui na janelinha. Fazer uma isca para pescar um peixinho lá, as pessoas não têm essa cultura, né? Ô, Rani, deixa eu pegar um gancho nisso que você tá dizendo e pegar um gancho no que uma coisa que o Carlos falou. Hoje, com essa coisa da tecnologia, o pessoal não consegue fritar um ovo se não for uma panela elétrica, cara. Não usa nem óleo mais, é na panela elétrica. Então, é o que eu disse, essa molecada que tá vindo de 2020 para cá, cara, isso aí é os primeiros. O Carlos falou ali que é importante ter ali uma perdeneira, ter cantil, ter corda. Eu, como técnico de segurança, como tenho curso de sobrevivência, eu tenho tudo isso, Carlos. Uma das coisas que você falou assim, vai haver uma certa dificuldade porque o sapato vai furar e tal. Só que se a gente olhar para um cenário de catástrofe, você vai encontrar roupas e sapatos sobrando pelo caminho. Porque nem todos estarão respirando. Aquilo ali vai poder utilizar. Então, você tem. Quando a gente fala o cenário, eu vejo o cenário não só da parte da sobrevivência, mas a gente tem que olhar a catástrofe também. Você vai ter muito recurso, claro, você vai achar isqueiro, você vai encontrar material pérfuro cortante, você vai encontrar muita coisa no caminho, mas você não será o único. Haverá disputa por aquele material que você conseguiu. Fora que ainda tem que se lidar com a própria maldade do ser humano. Eu citei no início da minha fala lá, quem quer sobreviver precisa ter um grupo no mínimo, porque você enfrentará outros grupos que qualquer local que você consiga se estabilizar por algum tempo, tentarão tirar aquilo daquelas pessoas que tem ali. O grupo mais forte, ele vai se sobrepor ao grupo mais fraco.
E outra coisa, Ednan, que eu ainda digo mais, só um momento, galera, e eu ainda digo mais, tem que se estabelecer uma liderança para o grupo. Alguns anos atrás, até mesmo naquela TV, né, aberta, passou aquele programa que, inclusive, muitos deles foram filmados aqui no Ceará, onde as pessoas eram colocadas numa ilha para sobreviver os primeiros dias, e depois a gente viu o caos social que se tornou. Pessoas que não se conheciam, como era no limite, o programa era no limite. A gente via que as pessoas não tinham a mínima condição de sobreviver, cara. Não tinha, é como você falou, o cara não tem um calçado. Cara, nós temos bota de segurança, bota que usam em construção civil, aquele sapato de construção civil, que aquilo ali é ótimo para a questão de sobrevivência. Nós temos aí calças antitérmicas, ou camisas antitérmicas, sabe? Os caras não lembram que vai precisar de um repelente, aqueles lençol térmicos de alumínio, que é uma mixaria, coisas simples, mas que as pessoas não dão valor. Aí quando precisar, né? Não tem. Se me permite, as ideias assim combinam bem. Eu ia falar realmente sobre isso. O maior inimigo vai ser o próprio ser humano, né? Porque caos instalado, anarquia total, os instintos primitivos vão aflorar, né? Todo mundo é sociável e tudo até não pisar no calo. Você vai ter, o seu inimigo vai estar do seu lado. Quando se tratar na hora da fome, da sede, você vai... Eu fico imaginando, assim, sem nenhum controle, todo mundo fazendo o que quer, você pode se preparar o máximo possível, mas o próprio companheiro pode fazer uma maldade com você. Gente, eu estou abrindo aqui algumas vagas, o colega disse que tá na fila para subir, não está aparecendo. Manda convite novamente, quem quiser subir, a gente vai fazer um rodíziozinho. O assunto está muito legal hoje. Quem puder, gente, ajuda aí na curtida aí na live para dar uma relevância. Quem puder, ajuda nas metazinhas da live para bater a meta, tá? Estou aguardando o convite aí do colega que falou que estava na fila, mas não apareceu aqui para mim, colega, o seu convite. É o user, né? E ainda tem uma outra coisa. As pessoas podem dizer o que quiser. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, mas o instinto de sobrevivência, no momento que falar mais alto, o instinto vai gritar. A pessoa vai ser capaz de fazer coisas que ela acha que não que ela não teria coragem, mas ela vai ser obrigada a fazer se ela quiser continuar sobrevivendo, se ela quiser continuar respirando. Ô Franciane, só um momento. Franciane, aparece o convite aqui para mim, certo? Eu mando o convite para você, mas você tem que aceitar para poder subir. Já aparece aqui como se tivesse mandado o convite para você, só que você tem que aceitar. Aguinaldo, meu irmão, boa noite. Como que você está, meu filho? Tudo bem? Preparados para o fim, caso acontecesse algo que mexesse com a sociedade da forma que nós conhecemos. Você estaria preparado? Eu estaria. Por quê? Traga aí a sua experiência de preparação para a gente. Eu imagino assim, acaba o fim do mundo, aquela tragédia, aí o que acontece? As casas vão ficar tudo abandonadas, geladeira vazia, eu só vou ficar entrando em residência, saindo da residência, que nem o filme lá do Então, Aguinaldo, você está dizendo que seria o único sobrevivente da Terra, você não teria nenhum tipo de concorrência ou competição. Mas do jeito que... Então, mas do jeito que está a cidade hoje em dia, não só São Paulo e Rio de Janeiro, a capital, quantas pessoas tem? Tudo bem, mas os recursos eles vão se tornar escassos em algum momento. Aí, a partir do momento que se tornar escasso, é que vem a pergunta: como você sobreviveria? Não aquilo que é industrializado, que está ali. A partir do momento que não tiver mais o industrializado. Eu ia pro sertão, onde tem maçã, pera, melancia. Lembre-se que você não está sozinho no mundo, Aguinaldo. Lembre-se, você não está sozinho no mundo. Vai haver É complicado, mas o Brasil, do tamanho que dá para ir levando.
Oxe, ô Franciane, então realmente eu não sei o que está acontecendo, porque para mim aparece aqui o convite, como apareceu para o user também, eu mando o convite e tenta sair da live e entrar novamente. Não. Peraí, eu vou mandar o convite agora e ver se aparece aí para você. Mas aí é que tá, gente. O problema é justamente isso. É que a gente só está vendo agora e não está vendo que da mesma forma que a gente pensa, milhares e milhares de pessoas estão pensando, né? É o que eu digo, acontece uma coisa, aí você diz, não, a primeira coisa que as pessoas pensam, eu vou sair da cidade, eu vou para o mato, mas milhares e milhares de pessoas naquele exato momento estão tendo o mesmo pensamento. Então, existe um conceito no sobrevivencialismo que o Maranata conhece, que o MV7 conhece, a Ancia conhece, o Ednan conhece, que nós já citamos, para quem está chegando a hora, que é o Grey Citizen, né? Ou cidadão cinza. É você passar desapercebido, saca? É você fazer com que as pessoas não lhe notem. Pronto, a colega agora conseguiu subir. Agora sim. Boa noite. Eu apertei nos 2 bonequinhos, aí apareceu pedido para ir para live. Aí agora, esse aqui é diferente. Quem é dos outros, eu mando, eu aceito e automaticamente já vou, né? Esse então, aqui teve que fazer o pedido pelos 2 bonequinhos. Então seja bem-vindo. Ou a gente vai já fazer um rodíziozinho para subir a galera, fica tranquilo. E aí, meu amigo, e caso Rosilene, caso acontecesse uma coisa assim, que você precisasse de algum suplemento de sobrevivência, de emergência, como é que você se sairia dessa situação? Tá muito alto. Muito alto? O que tá muito alto? O meu som? Não, tá legal agora. Então, como que você se sairia dessa situação? Franciene, é você. É com você que ele está falando. Oi? É com você. Eu me sinto. Eu tenho me preparado todos os dias. Eu faço parte do grupo de desbravadores, onde a gente desbrava montanhas, a gente escala muita coisa, tem um preparamento. Nós aprendemos a fazer nó de cordas, passa por ponte de 3 cordas, várias coisas para a gente sobreviver nos últimos dias, que vai ter para a gente, quando chegar o apocalipse, vai acontecer a perseguição e muitos de nós vão ter que fugir da cidade e ir para as florestas e para os campos. Aí a gente já está se preparando. Eu já me sinto preparada já para isso. Já morei na floresta, como eu sou indígena, né, Yanomami, a gente sobrevive fácil no meio da floresta para a gente caçar, comer, viver da caça, pescar, enfim. Morei em Manaus e faço parte da tribo. Eu aproveito aqui para deixar os meus parabéns ao grupo da Igreja Adventista, que, para quem não sabe, os desbravadores que a nossa colega falou, é o mesmo movimento escoteiro, o mesmo movimento bandeirantes que nós conhecemos. Então, a Igreja Adventista tem esse projeto com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá vendo, Gina, como às vezes algumas igrejas trazem um benefício muito grande para a sociedade, preparando essa mocidade e essa juventude, né, para algumas catástrofes que estão por vir. Então, nesse ponto, a Igreja Adventista tem o meu sincero respeito e meus parabéns, sabe, de verdade. Tem também um aventureiro também, que pega criança de 2 anos a 9 anos e o desbravador de 10 até completar 18 anos, daí passa a ser líder e capelão e continua na liderança, muda do CAC para o branco, e é um progresso. E a igreja, ela
ensina, instrui, a Igreja Adventista, ela instrui bastante a criança a explorar o mundo. Eu digo isso porque meu filho foi desbravador de berço e quando ele entrou no exército ele não teve dificuldade de comer água de um palmito, beber água de umbaúba. E assim, ele conseguiu sobreviver, passar pelo teste de sobrevivência, mas eu atribuo muito a Deus e à Igreja Adventista pelo preparamento físico dele, que ele não Legal. desistiu. Legal. Deixa eu dar uma boa noite para minha conterrânea. Boa noite do Ceará, boa noite, Silvinho. Eu também sou do Ceará. Eu tive a oportunidade de ir aqui no interior do Ceará, sabe, Edna, aprender com meus avós, né? Com a minha avó materna. Aqui o pessoal, eles guardam a carne na farinha, eles salgam a carne, aí eles fazem tipo um pré-assado e joga a carne dentro de um pacote de farinha, onde passa tempos. Então, essa questão da cultura antiga, como tu falou, Edna, a galera mais nova não conhece essas técnicas, né, cara? Não conhece essa técnica de você salgar uma carne, você pegar um peixe e salgar, você fazer uma carne de charque, você defumar uma carne, você estocar arroz, feijão, farinha numa garrafa PET, sabe? A galera não Mano, a sabe. molecada não sabe fazer um churrasco, velho. Vai saber salgar uma carne. Molecada não sabe fazer um churrasco. Só sabe comer hambúrguer. Só é miojo e hambúrguer. Cavar um buraco para poder usar como geladeira, né? Porque a temperatura é mais baixa e guardar uma carne fresca. Se você não tiver o sal. Imagina essa galera tendo que dormir no mato, vai morrer de pneumonia porque não sabe que o corpo, com contato direto com o chão, o corpo vai perder temperatura, então teria que fazer ali, colocar uns gravetos, né, a uma certa altura do chão, para poder ali jogar umas palhas e dormir, não sabe fazer um abrigo. Os caras não têm um plástico dentro da bolsa, até mesmo, tipo assim, hoje em dia, a galera tem celular, o celular tem capinha, sabe? Os caras não sabe que às vezes até mesmo um preservativo você pode usar para colocar no pé para evitar uma contaminação com a água, você guardar um isqueiro dentro de um saco de chup-chup, que aqui a gente chama de gin-gin. A galera não está preparada para nada disso, sabe? Não está, cara. Estamos vendo aí há 2 anos, todos os grandes milionários estão começando a construir bunkers subterrâneos. Né? A bunker de 1 bilhão. O Mark Zuckerberg está com um bunker de 1 bilhão. Todos os grandes milionários estão construindo. Isso não é uma coisa que está sendo divulgada. Então, esse assunto que a gente está levando aqui, ele já tem alguma relevância sobre o que já vem acontecendo. Já tem pessoas se preparando para algo que está para vir. Há um documentário sobre uma possível catástrofe que ocorrerá em uma média de 10 anos, que saiu num jornal americano divulgado por grandes cientistas, e não é divulgada essa reportagem, cara. Eles falam do colapso mundial que teremos em questão de 8 a 10 anos. E ninguém fala sobre isso. Então, assim, as pessoas hoje não se preparam por nada porque existe muita distração. Essa molecada que você fala aí, a molecada vai para a mata, não sabe fazer. A primeira coisa que a molecada chegar na mata, sentir medo, é pegar o telefone e tentar, dependendo do ponto que ela tiver, tentar ligar para os pais. Porque não vai ficar, dependendo da área, ela não vai ter sinal, ainda mais dentro de mata, não vai ter sinal. Então, a preparação é uma coisa que as pessoas também têm que ter o próprio incentivo de procurar saber. A Franciane falou que ela tem conhecimento por ser Yanomami. Os Yanomamis também perderam muito do conhecimento devido à própria tecnologia. Então não é porque que conhece tudo. Muitos ali já esqueceram. Os antigos não. Os antigos, é claro. Os antigos vão saber muita coisa, mas a geração nova não vai saber 1/3 do que os antigos sabem.
O grande problema que eu acho, Edna, é que eu já ouvi algumas pessoas, e eu já participei de alguns fóruns, até mesmo de ufologia, onde a gente estabelece alguns cenários e fala sobre o sobrevivencialismo, a pessoa dizer, mas não vai adiantar de nada, que, cara, eu quero ter pelo menos a esperança de sobreviver, porque se a gente perder a esperança, aí acabou tudo, meu amigo. Aí acabou tudo. Você tem que pelo menos ter a esperança de sobreviver. Cara, eu sei, eu consigo, eu sei que eu posso pegar a minha esposa, pegar minhas irmãs e a gente conseguir sair dessa e ir levando até onde der, até a coisa se normalizar. Mas as pessoas não pensam nisso. Vamos ferrar mais esse cenário? Bora. Não normalizou. A gente vai Vai levar ter até que onde virar, der, não cara. vai ter que Até virar. onde der. Eu tava pensando nesse segundo cenário aí. Não é? Se passar das 72 horas, se for a longo prazo, Mas aí é que tá, é justamente isso, Carlos, que a gente está conversando aqui, sabe? A gente quer ter a oportunidade de sobreviver. O problema é que pessoas que já colocaram a mente assim, não vai ter jeito, as pessoas antes da coisa acontecer já se entregaram. Sabe? Eu não vou fazer nada disso que não vai ter mesmo jeito. Para mim vai, eu vou tentar até onde der, eu vou tentar o máximo proteger a Mas mim. a pessoa fala isso, mas quando chegar na hora do desespero, ela vai tentar qualquer coisa, cara. O instinto de sobrevivência vai gritar. eu estava pensando justamente nisso. A longo prazo, a incapacidade de 888, onde as escolas deu treinamento às crianças de como sobreviver e o que elas terem numa mochila para tentar sobreviver. Vamos lá. Por que esse mesmo modelo de educação não é passado para o globo inteiro? Por que só ali? Então vamos lá, vamos pôr um possível apocalipse zumbi. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu no Japão, aconteceu na França, aconteceu aonde quer que seja. Quem é que terá a maior chance de sobrevivência? Quem tem algum conhecimento. Eu só conheço do conhecimento sobre uma possível catástrofe, uma possível cenário zumbi, o projeto CONOP 8888. Não conheço de nenhum outro local. Aí aqui eu vou deixar aqui como o Carlos conhece, o rapaz, o Maranata conhece, o MV7 conhece. Gente, nós temos algumas pessoas aqui nesses streamers, e lá no Vermelhinho, que eu tive o prazer de conhecer, que eu fazia parte do grupo deles. Nós temos um cara chamado Júlio Lobo, que é um excelente prepper. Os vídeos dele, ele dá aula. Aqui no estado do Ceará, nós temos o instrutor Santana, nós temos um cara chamado Batata Sobrevivencialista, nós temos Raposa do Mar. O problema, cara, é que as pessoas não estão nem aí para esses caras, entendeu? Os caras são considerados malucos. Eu não sei se tu lembra, não sei se vocês lembram, por volta de 2017, 2018, tinha uma web rádio que o nome do programa era uma web rádio da internet. O nome do programa era A Hora da Sobrevivência. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. não conheci, não. Tá. Pronto. Tinha um programa chamado Hora da Sobrevivência. Ele entrevistou até aquele cara que era o Coronel Leite, aquele menino que é indígena, tá? Pronto, quem apresentava esse programa era eu, cara. Nós temos, né, o Bear Grylls, que poucos conhecem, né? Que se bem que o Bear Grylls é muito entretenimento, mas tem muito cara que é referência nisso aí, bicho. Mas aí que tá, Rani, não adianta ter a referência se também não tem o interesse.
Existem as referências, mas as pessoas não se interessam em aprender nada diferente, porque as pessoas estão dentro de um ciclo na qual elas se acham protegidas de tudo e não conseguem visualizar qualquer tipo de cenário. Por exemplo, essa notícia que eu acabei de falar aí dos cientistas, que foi divulgado, um grupo de cientistas numa rede americana divulgou que em 10 anos no máximo teremos um cataclisma global, que a economia vai quebrar, vai faltar alimento, muitas pessoas passarão por grandes necessidades. Quem viu essa reportagem? Muito pouca gente. Quem sabe que aí há 3, 4 anos todos os grandes milionários começaram do nada a construir bunker? Poucas pessoas. Dinan, só o fato que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá com a enchente lá que aconteceu, acabou com 300 cidades, pegou o povo desprevenido. O povo não está preparado, principalmente o Brasil. Aí é o X da questão, né? Aí vocês vão me achar egoísta, aí depois eu vou abrir o nosso talk show e nós vamos fazer um rodíziozinho para quem quiser subir. Eu vou dizer uma coisa, eu vou ser não vou ser nem ser egoísta, eu vou ser egocentrista. Não, egoísta mesmo, né? Gente, eu estou fazendo a minha parte e eu vou tentar sobreviver, certo? Se você não se preparou, meu irmão, desculpa, mas aí o problema é teu. Não, mas tenho meus filhos, sim, mas tenho o meu lado. Não, mas a minha mulher está sem comida, a minha mulher também está. Não, mas entende? E não tem chororô, não. Então, aí voltando nesse tema, você seria capaz, um exemplo, você tem a condição de sobreviver pelo um exemplo, você sabe que você vai ter uma sobrevida, vamos dizer assim, de 5 anos, e se você dividir com alguém, com uma família, essa sobrevida de 5 anos iria cair para 1,5, 2. O que é que você faria? Vamos abrir o nosso show? E aí, ancião, o que é que a senhora faria? Por favor, repete para mim, Rani. Falhou, eu não ouvi. A senhora tem todo o seu conhecimento de preparação e tem aquelas pessoas que não se prepararam e a senhora até chegou a alertar e nunca deram sinal para nada, nunca quiseram nada. A senhora ajudaria essas pessoas ou cuidaria dos seus? Olha só, de verdade, meu amigo, eu tentaria cuidar de todos, porque quando acontecer a catástrofe, dos meus sobrarão poucos, já são poucos hoje em dia, imagina. Mesmo se a catástrofe daqui a um ano, a metade já foi embora, que está todo mundo velho. Só os novinhos aqui que é fácil de eu cuidar. Mas como a minha família toda, desde cedo, a gente tem uma ideia muito grande desse universo que se muda a cada momento, por mais que os gajinhos não consigam ver, mas aqui a gente consegue. O meu neto é uma pessoa muito preparada para essas situações, meus filhos também. Não sei, porque todo mundo se prepara muito, todo mundo estuda, faz curso, aprende tudo da natureza. Na hora dá um banco, dá um medo, o estado emocional toma conta e não fazem nada, ficam paralisados. Aí é capaz de um garoto de 14 anos guiar um grupo muito maior que se sentia preparado. Isso vai muito do emocional da pessoa e do preparo que ele tem de verdade dentro dele para o conhecimento disso. No meu caso aqui, eu não cuidaria só da minha família, porque a minha intenção, por me sentir um ser universal, seria cuidar daqueles que eu pudesse cuidar, claro, desde o momento que essas pessoas também não viessem inviabilizar a vida dos meus, né? Então, eu acho que daria para a gente ajudar, não, talvez não todos, que não tem como a gente abarcar todos, mas pelo menos alguns, aqueles que tivesse ali que eu pudesse ajudar, ajudaria sim. Eu estou dizendo se você é por ganho de causa, porque eu fui criada assim, desde pequena. Quantas vezes na nossa vida, nos nossos drones, hoje em dia eu moro em casa, hoje em dia eu tenho um sítio, umas coisas, mas eu não tinha no começo de minha vida, e muitas vezes a gente andava pelo meio dos caminhos, eram pedintes coloridos, né? E muitas vezes a gente passava e encontrava pessoas que não eram como a gente, não era da minha etnia, mas a gente abarcava e levava junto com a gente, dividia o que tinha, entendeu? Então nós temos já dentro de nós essa ideia que o universo não é nosso. Eu sei que vocês podem não acreditar, mas isso é verdade, que esse planeta aqui é emprestado, e por ser emprestado a mim, ele foi emprestado ao outro.
E a solidariedade ela é fundamental, claro. E o que está vindo, e a elite mundial que eu digo, né, que é os grandes poderosos aí, eles sabem muito bem o que está por vir. Tanto comentou aí, né, sobre o Zuckerberg, esses daí. É a inversão. Na Bíblia, ela é chamada de Armagedon, mas na verdade é a inversão do campo magnético. Os cientistas já sabem, já descobriu e já alertou a elite. Por isso que eles vêm se resguardando, fazendo os bunkers. Tem os Estados Unidos que tem e dentro de uma montanha eles têm o maior armazenamento de sementes do mundo, capaz de preservá-las por 50 anos. Então eles já sabem. E alguns americanos também já descobriu isso. Por isso que eles vêm já fazendo os bunkers debaixo das casas e armazenando as coisas. É nada mais, nada menos que a inversão do campo magnético, ou seja, a inversão dos polos. Tanto que até o príncipe Charles soltou esses dias, agora mostrou na mídia, a inversão do campo magnético, onde o céu azul vai virar o céu vermelho. Ele mostrou um quadro dele saindo de uma imagem vermelha. Eles jogam na nossa cara, direto isso, eles brincam com a gente. Nada mais, nada menos que a inversão. E vai ser uma catástrofe mundial. Tanto que tem outro segredo, que até os maçons sabem disso, que é sobre o grau lá da Terra, que é o grau 33, que na inversão vai ser o menos afetado. É onde os governos estão construindo cidades que não mora ninguém, já vai ser para isso, e realmente lá eles estão tirando todo o petróleo que tem naquela região. Todo, tá limpando, somente o grau 33, que é ali que vai sofrer menos a inversão do campo magnético. E sobre esses vídeos que eu falei, o Afonso, ele explica muito bem como sobreviver e o que vai acontecer. Ele fala até que no dia que acontecer isso, quem tem animais dentro de casa, que toma cuidado, porque disse que o som vai ser tão aterrorizante que diz que vai enlouquecer, eles vão atacar. É bom assistir os vídeos do Afonso Vasconcelos. Uhum. E você cuidaria somente dos seus ou ajudaria alguém? Com certeza, somente dos meus. Deus, assim, me perdoe, né? Com certeza, mas na Bíblia mesmo Jesus diz, maldito o homem que confia no outro, né? O amigo de Jesus, que foi Judas, beijou ele no rosto, né? Então, eu só confio. Desculpe, irmão, é porque 3 minutos corta. Vai lá, o Infumada Nata. Seu microfone está desligado, Infumada Nata. Infumada Nata, seu microfone está desligado e o tempo está passando, irmão. Oi. MV7, eu vou te descer para subir outro colega. E se você quiser subir novamente, é só mandar o convite, tá? Infumada Nata, pronto, pode falar. Aí vai esperar a rodada todinha, tá? Tudo bem, tá ok. Então vou passar aqui para o próximo. Quem quiser subir, tem uma vaga na janela, é só mandar o convite, tá? Deixa eu só desconectar aqui o colega, só um momento. E você, Aguinaldo, cuidaria somente dos seus ou dos outros? Olha, eu cuidaria só de mim e olha lá, viu? Porque eu já cuidei de sobrinho, de família. Olha, não foi fácil, viu? Mas passou. Eu cuidaria só de mim mesmo, não tô nem aí. Infelizmente é isso, gente, porque aqui passa o rio. Se estoura a comporta daqui da cidade, ele atende 40 e poucos municípios. Aqui o rio passa atrás de casa, aqui, um quarteirão. Quer dizer, se estourar, vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, entendeu? E aí é perna para quem tem, entendeu? E assim, se acontecer isso mesmo, que pode ser que aconteça, nós podemos estar vivos, é cada um por si e sobreviver, seja na enchente, no fogo, aonde for. Fazer o quê? A gente, na hora como se diz, na hora da correria, todo mundo se vira. Na pandemia não se viraram, ficamos 2 anos presos. Eu praticamente estou preso até hoje, né? Se for ver a realidade, entendeu? Porque o povo é fogo, viu? Não é fácil.
Então você cuidaria somente dos seus. Eu também tenho esse mesmo pensamento, sabe? Eu Porque cuidaria dos meus. não dá para cuidar de todo mundo, entendeu? Eu já cheguei a cuidar de 40 pacientes sozinho dentro de uma clínica de neuro, mas aí você está trabalhando, você tem técnica, você tem horário, tudo certinho, tudo na mão. Agora, quando acontece uma catástrofe, é o que sobrar, o que vier. É o caso lá de Rio Grande do Sul. Pegou o povo desprevenido, tudo dormindo. Morreram um monte de gente, sem alimentação, sem roupa, sem documento, sem casa, sem nada. Como que esse povo se virou? Exatamente, concordo plenamente. E se pegar um incêndio na mata, que nem já pegou em Mato Grosso, lá para aquele lugar. Você não viu a seca que deu no Amazonas lá, por causa do sol lá? Pelo menos pela foto que eu vi, o rio tava seco. E aí, pega o povo desprevenido, vai fazer o quê? É quem tem dinheiro, quem não tem vai se virar. Infelizmente é isso. Muito bem. Pode passar para outro? Pode passar para outro. Deixa eu só aqui fazer aqui o rodízio. E você, Ednan? Cara, eu cuidaria no máximo a minha esposa, minha filha, que está debaixo do mesmo teto que eu. Eu as perdendo, eu procuraria cuidar de mim, ou como eu seria incoerente em dizer qualquer outra coisa. Buscaria formar um grupo para poder sobreviver, porque sozinho eu não sobreviveria. E a gente tem que levar em consideração uma coisa. Como a anciã falou ali, ela tem um sobrinho tal que tem conhecimento e tal que ajudaria, mas nós temos que contar que numa tragédia, essa pessoa que tem o conhecimento pode se perder na tragédia. Então a gente tem que pensar no conhecimento que a gente tem. O que eu conheço de sobrevivência, eu aplicaria para mim e para aqueles que estão comigo. Não daria assim para estar contando, mesmo com o próprio grupo, você tem que estar sempre desconfiado. Eu, no meu curso de sobrevivência, nós éramos em 20 pessoas e havia o egoísmo dentro do curso, isso sendo uma coisa monitorada. Monitorada havia o egoísmo e você vê aonde a realidade do ser humano ele chega, do que ele é capaz. O Rani estava falando uma hora ali sobre equipamentos de proteção, botas e tal. Eu tenho tudo isso em casa, até devido à minha profissão, mas eu tenho no tamanho da minha filha, tenho no tamanho da minha esposa, tenho capas, tenho corda, tenho os ganchos, tenho o oitão. Eu tenho um monte de tranqueira em casa. Eu procuraria, no máximo possível, sobreviver junto aos meus, ou se eu os viesse a perder, durante um tempo, claro, teria que colocar o que eu conheço ou desenvolver outras técnicas ali, aprender à força, um videozinho, alguém que falou como fazer alguma coisa, tentar colocar em prática, porque é a minha sobrevivência. Não tem como eu pensar nos outros no momento em que eu estou, a minha vida ela está em risco. Eu tenho que pensar primeiro em mim. O que puder fazer pelo grupo que estiver comigo, será pelo grupo que está comigo, correndo atrás do mesmo objetivo, sobreviver, pois como foi citado, não saber, a gente está jogando aqui um cenário que poderia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, não se sabe. Então eu cuidaria exclusivamente de mim e daqueles que estiverem comigo, tendo o mesmo pensamento, sobreviver, custe o que custar. Porque na hora você vai fazer coisas, como eu disse, você acha que não teria coragem, mas faz. Verdade. E você, Arte de Madeira, cuidaria somente dos seus ou dos outros? Eu tenho um instinto do coletivo, né? Eu procuraria também ajudar as outras pessoas, se caso eu fosse solicitado, né? Porque eu já tenho um tipo de sobrevivência, né? Porque eu já tenho conhecimento com ervas, com mexer com ferramentas, tenho habilidade com ferramentas. Então eu vejo pessoas não se interessando muito por essas coisas, né? Hoje em dia. E quando eu vou falar assim que tal erva serve para tal coisa, muitas vezes as pessoas ignoram, elas não querem saber, elas estão mais
se confia mais no remédio, né? Então, eu já tenho assim o meu estilo de vida de sobrevivência já de forma natural. Mas eu procuraria sim ajudar o coletivo, porque eu tenho essa coisa em mim de ajudar o próximo. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Aí imagina aquele cara que você tentou de alguma forma falar dessas ervas, dessas ferramentas e tudo, e que nunca lhe deu atenção, aí o cinto aperta e vem atrás de você. E aí? É, a questão é, na hora do desespero, né, a gente não sabe como é que vai ser. Porque o instinto que a gente tem é pensar em nós mesmos, né, nos nossos familiares, né? Exatamente, é isso que eu digo, né? Então, é É a complicado. hora do aperto é que nem diz, a ocasião é que vai fazer, né? É a ocasião que vai fazer você pensar de forma rápida e apressurada. Exatamente. Aí o negócio aperta, a gente anuncia. Aí a pessoa nunca deu ouvido, aí depois vai lá, me arranja aí um pouquinho de açúcar, ou artes madeira. Aí vai saber que tu tem, aí tu dá um vacilo e o cara vai lá e toma o que é teu. E esse é o X da Verdade. questão, né? O que a É, gente falou, né? na verdade, como as pessoas hoje não se interessam por nada, né? Tudo que o meu conhecimento ele é silencioso, eu não saio mais dizendo mais pra ninguém, não, né? Então eu fico pra mim agora. Muito bem, obrigado pela sua opinião. Vamos agora ouvir o nosso amigo Carlos. E aí, Carlos, deixa eu só. Falta 30 segundos ainda. Quer terminar de falar? Não tem mais nada pra falar, não. Já falei tudo. E você, meu amigo Carlos? Então, só para eu entender direito esse cenário proposto aí, a primeira questão seria eu conseguir recursos que me permitem sobreviver durante 5 anos, ou eu só tenho 5 anos para sobreviver? Um exemplo, você tem recurso para sobreviver durante 5 anos. Só que se você for compartilhar com outras pessoas que você tentou alertar, e essa sua sobrevivência cai para 1 ano e meio, 2 anos. Você cuidaria só de você ou você ajudaria os outros? Eu concordo com o que o outro colega falou. Eu tentaria, no máximo, procurar pessoas que pensam igual e tentar multiplicar isso. Eu não ia ficar estagnado vivendo só daqueles recursos coletados. Eu ia tentar multiplicar ele de alguma forma. Mesmo que sozinho, que na frente eu encontrasse outra pessoa. Porque você ficar vivendo com o relógio contando que você vai morrer, o psicológico não vai aguentar. Tá certo que quando a gente nasce, a gente sabe que vai morrer um dia, mas isso é uma incógnita. Agora, você vivendo cada dia, vendo a comida acabar e você não tomar nenhuma atitude, eu ia me esforçar todo o tempo possível para ter pessoas do meu lado, porque você no coletivo consegue mais, para tentar multiplicar isso de alguma forma, porque não vai ser só pessoas ruins que vão sobreviver, nem todo mundo vai surtar. Algumas pessoas boas vão continuar, e você pode conseguir multiplicar isso com a ajuda do coletivo. Mas a questão aqui são pessoas que não vão contribuir com essa multiplicação. Vão querer E somente eu vou ficar, e usufruir. eu vou ficar parado perto desse pessoal, porque é o que eu falei. Eu vou sair andando, vou sair seguindo o meu rumo, tentando melhorar minha condição de alguma forma. Porque isso vai me motivar todos os dias. Senão, eu não vou conseguir acordar todo dia olhando assim, a morte chegando ali, batendo no reloginho ali. Eu ia ter que me movimentar. Muito bem. A necessidade faz o sapo pular, né? Muito bem, ótima colocação. Uzer, eu já te mandei vários convites, cara, e eu não sei por que você não está conseguindo subir. A nossa amiga aqui, Franciane, estava do mesmo jeito, aí ela saiu, entrou. Franciane, seu microfone está desligado. Gente, o microfone da moça está desligado. Franciane, eu vou te desconectar e tu sobe de novo, tá? Isso por falta de água. Imagine uma catástrofe quando acontecer, né? O próprio, quando deu a pandemia, mantinha-se distância. Ninguém conseguia manter distância. O povo parece que não é treinado para essas coisas.
Se uma pessoa passa mal na rua, você vai acudir, vem aquele urubu tudo em cima. Dá espaço, dá espaço. Ninguém dá espaço. O povo, sabe, é desligado. Você fala 10 vezes a mesma coisa, 10 vezes a mesma coisa. Eles não entendem. As tuas coisas, você corre atrás das tuas coisas. Quantas pessoas retiram uma porcentagem do salário todo mês e deixa guardado para caso ocorra assim uma emergência? Quantas fazem isso? Eu mesmo não faço. Pois é. Apercebidos, né? A anciã que conhece muito de ervas, de plantas medicinais, até mesmo de alimentos naturais, poderia dar algumas dicas assim, de alguns alimentos que as pessoas, até mesmo, tipo assim, você mora num apartamento, você pode cultivar coisas mesmo que dá para ter em vaso, como um tomate, sabe, um cheiro verde, um coentro, né? Coisas assim. Gente, deixa eu pedir mais uma vez assim, gente, quem puder, ajuda aí no like, aí dá um likezinho na live, que não custa nada você perder 20 segundinhos dando um tec-tec na telinha. Quem puder, manda umas rosinhas só para bater a meta. A gente não ganha nada com isso, mas dá relevância à live. É só mandar o convite que eu aceito com todo prazer, tá? Já mandei convite aqui pro user umas 200 vezes, mas o rapaz não tá conseguindo subir. Eu fiquei até com um pouco de pena. O MV7 também já mandei. Quem quiser subir para dar uma opinião, para dar uma ideia, Edgar, se quiser subir, Adilson, Jorge, o Celso. Cara, Jesus voltou e eu fiquei, só pode. Banana de cascada, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Não, essa aí é demais. Mas, Rani, aconteça no planeta referente ao tema que a gente está vivendo, como é que essas pessoas vão viver? Banana é descascada, o ovo já encaixa, daqui a pouco a melancia já vem cortadinha em pacote, em pedaços, vai vir tudo pronto. Mas no Japão já é assim, Estados Unidos e Japão já é já assim. Já tem, né? No mercado já tem. Não, aqui no Hortifruti já é assim, no Japão assim também. Tudo. Como é que essa geração vai sobreviver a qualquer cataclisma? Não vai sobreviver. Infelizmente é isso que vai acontecer. Um tema aqui que o Rani falou aí sobre... Não sei. Criar anticorpos. Tudo tem que ser esterilizado e tal, beleza, concordo. Mas, pô, quando era criança era fruta no pé direto, era mandando, assim, panhando, comendo. Eu também. E não dá nada. Até hoje eu ando aqui no sítio, aqui. Eu ando aqui, tem acerola, eu vou lá, pego, como. Pego a goiaba, tiro, como. Ah, tem bactéria onde, cara? Tem bactéria quando lá no supermercado, que eu vi toda naquela caixa que sem bactéria onde? Tem que parar com isso. As pessoas não têm. As crianças agora nascem, não botam a criança no chão. Lava a mão. A família não pode nem ver a criança, uma frescura danada. Lava a mão, não pode chegar, não pode respirar, não pode nada. Porque senão beber. É a famosa geração sei lá, as crianças tudo Nutella, criança Nutella. Não deixa as crianças comer tijolo, tomar banho tudo assim. de lama. Não, o pior que é. Nada. Tomar banho no rio. Não pode. Não pode. Tem que botar não sei o quê, aquecer o pulmão, botar não sei o quê. Não ia aquecer nada. Meus netos foram criar jogo dentro da água gelada, tomar banho. Entendeu? Vai dar congestão. Vai dar congestão nada. Nunca tive congestão. Eu acho que eu tinha congestão se eu não comesse. Aqui as crianças acabam de comer, não pode tomar banho, não pode fazer isso, não pode se estressar, que vai ter congestão. Eu na infância faltava comida. E quando tinha comida, o estômago estava abarrotado, a gente ia pro rio tomar banho. Ninguém deu congestão. Agora tem toda umas histórias aí que eles inventam. Cara, sabe? Eu não sei. Acaba, acho que fica no coletivo, na consciência coletiva, e as pessoas acreditam nisso. Não, é assim, hoje em dia é assim, né? A criança não pode tomar banho de chuva, porque é a primeira chuva, a água vem contaminada. Cara, eu tomava banho em lagoa, na bica do mercado da Bela Vista, pescava lá num lago que tinha da igreja do São Pio X, e nunca morri, meu irmão. Andava de pé descalço, levava topada, arrancava o chaboco do dedo. Meu Deus. Aqui, sem querer, eu respondi a pergunta da questão inicial, né? Quando foi colocado se está preparado para sobreviver ao apocalipse às 72 horas. Os caras compram banana descascada, não vai durar 15 minutos.
15 dias não dura metade do dia, vai morrer de susto. Quando chegar na hora do almoço, fala assim, ó, você tem que fritar seu ovo. Ele, cadê a caixa? Aí vai falar para ele assim, ó, você tem que comer uma fruta, porque você tem que botar um potássio, que a banana é rica.